Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes peço sua inscrição aqui embaixo, deixe seu like nesse vídeo também, habilite o sino das notificações para todos os vídeos, pega o link do vídeo, compartilhe nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook, manda para todo mundo, diz que tem vídeo novo aqui no canal Vasco Connection. Olha só, teve reunião da madrugada, tem negócio fechado sim no Vasco. Vamos falar sobre o Pedrinho, o Crefisa, sobre o Josh, né, da 777 que está no Brasil, sobre os nomes aprovados, né, Hugo Moura, o João Schmidt, né, jogador do Santos, jogador de 30 anos. Por que o Ramires não veio? Vamos falar sobre isso tudo, tá certo? Mas antes, mais uma vez, se inscreve aqui embaixo, deixa o like nesse vídeo, habilite o sino de notificações para todos os vídeos e vamos com tudo, vamos para cima. Olha só, eu quero falar aqui, gente, eu vi muita gente comentando ontem, enquanto eu comemorava, tá? Muita gente, Eduardo, a assessoria do Vasco desmentiu essa situação. Olha, respeito todo mundo, mas a informação que eu tenho aqui, tá? Que a Crefisa realmente fechou com o Vasco. O dono da Crefisa, gente, o seu José Lamantia, ele é muito Vasco. Ele é vascaíno demais, né? A Leila também tem um carinho pelo Vasco. Mas não vamos misturar as coisas. Porque não vende jogador, porque não empresta jogador com Vasco pro Vasco. Peraí, futebol é negócio. Eu vejo algumas pessoas misturando as coisas. O presidente do Vasco também, o Pedrinho, não pode dar mole para Palmeiras, Corinthians, nesse caso, não. Vou emprestar jogador meu? Eu vou reforçar meu rival, meu adversário? Mesmo sendo Palmeiras? Porque as torcidas são amigas e tal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tivemos grande rivalidade já contra o Palmeiras. Decidimos títulos de Campeonato Brasileiro com o Palmeiras, Mercosul, a virada histórica. Isso aí não tem nada a ver. Sabe? Então, assim, temos uma amizade eterna das torcidas, né? Maravilhosa. A torcida do Palmeiras também é sensacional. Junto com a do Vasco, então, eu acho isso tudo muito maneiro. Agora, esse investimento que a Crefisa vai fazer em São Januário, comprar, tá, os number rights, e quando eu disse ontem, pelo amor de Deus, é só você parar para pensar, tá? Olha só. Mas aí não tem nada a ver a SAF do Vasco, você falou. Quando um clube, deixa eu te explicar aqui, olha só. Quando um clube está em paz, financeiramente falando, em dia, financeiramente falando, com o time está sendo montado ainda, não tem essa história. É pouco tempo ainda. Eu cobro também, a gente cobra demais. E temos que cobrar, porque o Vasco é gigante, mas a gente sabe como funciona esse tal processo. Um processo de reconstrução de um clube que estava destruído, acabado financeiramente falando, sem credibilidade no mercado. Esse é o melhor momento financeiro da história do Vasco. Eu vou repetir aqui. É o melhor. Vamos tentar, vou botar esse argumento, não concordo com isso, com aquilo. Beleza, não vai concordar. Mas, e vamos respeitar uns aos outros, mas não tem como negar. Como é que você vai negar que, peraí, o futebol está em dia? Em dia em todos os sentidos. O Vasco está em dia com os credores, com todo mundo. Vai no associativo, desculpa, em dia também. Vai parar para reformar São Januário? Vem uma empresa séria? Eu duvido. Você sabe disso. Antes, do jeito que era, do jeito que estava, você acha que o Vasco fecharia tal acordo no associativo sem ter um cara de caráter como Pedrinho na presidência, com uma empresa igual a Crefisa, como é a Crefisa, que quer estar no comando, que tem pessoas sérias no comando, fazendo investimentos milionários, como faz lá no Palmeiras, outras equipes, em outras áreas também. E a Crefisa tem um grupo, né? Então, assim, essa situação, eu tive a informação aqui, as informações, de que, rolaram conversas e reuniões durante a madrugada inteira. Olha só. Uma coisa eu falo para vocês aqui. Pedrinho tá trabalhando demais, de um lado. E essa vinda do Josh foi muito importante. Por quê? O Pedrinho é um cara que entende de bola, tá mostrando muita competência, tá trabalhando em silêncio. Competência como presidente, tá? Isso para mim, essa reforma, esse nome, essa venda dos number rights de São Januário para a Crefisa, para mim isso vale título, tá? Aquelas pessoas ali que moram no entorno da barreira do Vasco, moram no entorno de São Januário, que
sabe, eles merecem respeito, eles merecem valor, eles merecem dignidade. E é isso que o Pedrinho está fazendo também para os mal informados, tá bom? Então, isso precisa ser exaltado. A gente precisa bater nessa tecla, sabe? É um pessoal que trabalha, que batalha. Isso é muito, muito importante para a gente. Então, durante essas reuniões, durante a madrugada também, coisas boas foram fechadas para o Vasco. E aqui, essa história e tal, eu não acredito, desculpa, eu acho que, tá, gente, eu tive essa informação e vou passar aqui para vocês. O Vasco fechou, sim, com a Crefisa. A Crefisa vai estar no bolo e ela quer. Vai botar lá São Januário Crefisa, Crefisa São Januário, só para você entender como ficaria aí o nome de São Januário. Tá? Não deixaria de ser São Januário, nem as cores. Não, a Crefisa não mexe nas cores. Vai botar a cor da Crefisa, não. Vai preto e branco, cor do Vasco. Vai ficar muito maneiro. São Januário sensacional. A capa do vídeo aqui, o fundo, é o projeto aprovado para você, só para você entender. Tá bom? E o Felipe Maestro, é um cara que tem sido fundamental. É irmão do Pedrinho, de sangue, né? É irmão do Pedrinho, tá do lado do Pedrinho ali o tempo inteiro, apoiando, ajudando. Fechou um patrocínio agora para natação, para as meninas do Vasco. Então, assim, é um cara que está ajudando o clube associativo também. Então, parabéns ao Felipe, parabéns. São ídolos, né? São ídolos e amam essa camisa aqui, tá bom? Antes de falar dos próximos assuntos, eu quero falar da Betano. A Betano é parceira aqui do canal, como vocês sabem. Tem um link fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo. Aqui, ó. Clica aí no link, faça sua inscrição na Betano. Ó, tem jogo hoje, Campeonato Brasileiro amanhã, com transmissão aqui do canal, direto de São Januário, Vasco e Grêmio, amanhã estreia do Vasco. Transmito esse jogo aqui no canal, pré-jogo, jogo, pós-jogo. Então, se inscreve aqui embaixo, deixa o like, faça sua inscrição na Betano, vamos fazer uma fezinha também. Ajudando a Betano, você vai estar ajudando o canal Vasco Connection também. Na Betano você ganha até R$500 de bônus no seu primeiro depósito. Então vai lá na Betano, faça a sua inscrição utilizando o código promocional que está passando aqui na tela para você. Feita a inscrição, venha para o grupo de WhatsApp aqui. Me chama no WhatsApp DDD 21, o telefone é 999811630, tá certo? Então vai na Betano, parceira aqui do canal, que é muito bacana. Vamos lá, vamos falar sobre reforços, tá? Muita gente falou, pô, Eduardo, o Vasco ofereceu 12 milhões pelo Hugo Moura e não contratou o Ramires. Por que o Ramires não veio pro Vasco? Vamos lá, gente. O Hugo Moura é primeiro... Eu não vou nem falar da idade. Não vou falar da idade, não. Tá? Eu vou falar da posição do jogador. O que o Ramon Dias quer, de fato? Não adianta. Quem manda é o Coroa, quem manda é o velhinho. Ele é que assina embaixo, eu quero esse jogador aqui, eu quero aquele ali, eu não tenho esse jogador para a posição. Segundo volante, nós temos o titular, Galdames. Segundo volante, o Zé Gabriel também é. Segundo volante, o Matheus Carvalho também é. O Sforza é o único primeiro volante, mas não é o cão de guarda, o jogador que desarma, o jogador que para a jogada, o jogador que faz falta mesmo. Tem isso, todos os times têm isso. E o Hugo Moura tem essa característica. Jogou muito bem assim no Atlético Paranaense. No nosso rival também, foi campeão da Libertadores pelo Flamengo, jogando, entrando em jogos, sendo titulares em outros. Enfim, é um jogador que vai ajudar o Vasco, tá? Que vai ajudar o Vasco. Então, é um pedido do Ramon Dias. É diferente, o Ramires era segundo volante, mais para meia. Então, tem essa questão. E o técnico, ele está treinando diariamente a equipe do Vasco e ele sabe o que ele quer. Então, ele escolhe os jogadores da posição. O Atlético Paranaense aprovou, gostou da proposta do Vasco. Então, acho eu, tá, que o Hugo Moura já está fechado com o Vasco. Eu não posso cravar aqui porque, enfim, não foi isso que eu apurei. Sei que as negociações estão bem avançadas. Então, falta pouco para o Vasco anunciar aí Hugo Moura como seu mais novo reforço, mais novo volante. Já o João Smith, jogador de 30 anos, foi o melhor meia do Campeonato Paulista. Tava vendo o lance do jogador aqui. É um jogador que sabe das coisas, hein? Um jogador que consegue fazer a bola chegar no ataque, tem um bom arremate de fora da área. Aí o que conta contra o Vasco é que o jogador acabou de acertar com o Santos, né? Para, enfim, viver esse projeto do Santos e tal. Série B, o time precisa voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro e tal. Isso conta a favor do Santos, de certa forma. O que conta a favor do Vasco? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Série A, torcida. É claro que o jogador, é o Vasco. É claro que o jogador enxerga com outros olhos. A voz ainda falha, né, gente? Pô,
AVC não é mole não, vamos cuidar da saúde, ó, tô tendo que emagrecer, já emagreci pra caramba, né? Não quero nem emagrecer, mas senão daqui a pouco tô sumindo, tô ficando esquisito, então já tá legal, mas tem que continuar tratando, cuidando, academia, exercício físico, coisa que eu não fazia antes, então tem que falar a verdade pra vocês. Então assim, voltando aqui ao assunto, é um jogador que sabe das coisas, um jogador que é inteligente, eu acho que vale a investida, tá? Eu acho que se o Vasco conseguir a contratação do João Schmidt, tá aí na foto para você na capa, eu acho que vai ajudar e ajudar demais aí nesse Campeonato Brasileiro. Mas não chegue a valores, um jogador de 30 anos já. Então o Vasco não pode gastar muito dinheiro com esse atleta. Falando mais um pouquinho aqui do Josh, que veio ao Brasil, eu acho muito importante, hein? Porque durante a reunião de ontem com o Pedrinho, a informação começou 11 horas da manhã em ponto, foram 2 horas de reuniões, assim, cravado, tudo certinho, né? E eles não tiveram a presença ali do Lúcio Barbosa, que é o CEO da SAF do Vasco aqui no Brasil. Ou seja, foi o Josh, Nicolas Maia e Pedrinho. Aí é aquela questão, aquela situação que eu falo para vocês, a reunião foi bem legal, o Pedrinho teria gostado do que ele ouviu, e o Josh também. Aí eu vou perguntar para vocês, o Pedrinho não brigou em momento algum. O Pedrinho buscou a paz o tempo inteiro. O Pedrinho mostrou a história do Vasco que ele viveu desde a infância pro cara. Ó, eu posso fazer essa chave virar. Eu posso ajudar a montar um time capaz de vencer Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. Porque ele entende de bola, entende de campo, entende de Vasco, que é o mais importante. Sabe? Então, a conversa foi bem legal. E assim, gente, falando a real para vocês aqui, eu acho que o Pedrinho vai conseguir, tá? Essa história de que... essa covardia com o Pedrinho, né? Ah, toma conta da piscina. Tá aí, o cara tá reformando São Januário, o cara quietinho. Enquanto as pessoas falam besteira do cara, o cara conquista. É um cara que não diminui ninguém. É um cara que atrai bênção, atrai coisas boas, fazendo o que é correto. É por isso que eu falo, vamos pregar sempre o lado positivo. Vamos ajudar o Vasco. O Vasco precisa de ajuda. O Vasco não precisa ser atacado por ninguém, não. O Vasco hoje é um clube organizado, dos dois lados. Se quiser dividir o futebol do associativo, pode dividir, mas está organizado. O associativo, 300 milhões. Da Crefisa, empresa séria. O Vasco da Gama SAF em dia e com um time de respeito. Ah, não é o melhor time do mundo, mas o melhor time do mundo nós não temos há muitos anos. E quando teve, fizeram dívidas absurdas, que afundou o Vasco, colocou o Vasco no fundo do poço, porque contratavam de maneira irresponsável, porque não tinha condição de pagar. Não sabiam montar um time decente, não tinham capacidade para montar time, sem fazer dívida um clube. Se lascou com isso. E muita gente bate palma para isso. Que adianta ganhar 1 ano, 2 anos e perder 30? Temos que ganhar sempre. Então esse processo é normal. Tá? Esse processo é normal. E eu também não gosto. Eu também sofro com isso. Mas eu entendi, tá? Com os rivais, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, o que esses clubes passaram também, financeiramente falando, o que eles passaram, e depois eles começaram a conquistar. Porque entenderam que dívida o tempo inteiro faz mal. Um momento acaba tudo. Não acabou no Vasco, tá certo? Então, tá aí, as coisas estão funcionando, as coisas estão andando. Só para falar um pouquinho do jogo aqui, o Payet fica realmente de fora. O Vasco pode ter João Vitor na lateral, no meio campo Zé Gabriel, Sforza e Galdames contra o Grêmio. Então, assim, algumas questões estão sendo trabalhadas pelo técnico Ramon Dias. Hoje, aquele último treinamento, né? Aqueles ajustes para o jogo de amanhã. Falando sobre contratações, então, recapitulando, o Atlético Paranaense autorizou, né, a negociação do Hugo Moura com o Vasco. O jogador deve fechar com o Vasco. Eu só estou dando um passadão para vocês aqui. O Josh Vander, então, conversou por cerca de 2 horas com o Pedrinho, tá? Então, as coisas estão acontecendo dentro do Vasco. Sobre a informação dos number rights, Vasco e Crefisa, tudo muito bem encaminhado, contrato sendo assinado e tudo mais, tá? Conversas do Vasco com a Crefisa vão bem, os number rights e tudo mais.
E assim, mais de 300 milhões, tá? Mais de 300 milhões. Então eu acho que, não tenho certeza, é o melhor momento financeiro da história do Vasco, tá? Falta o campo? Vamos resolver também. Falta isso? Vamos resolver também. Falta aquilo? Vamos resolver também. Somos a torcida do Vasco, nós somos o Vasco, tá? O Vasco só existe por conta da sua torcida, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações. Se inscreve aqui embaixo, deixa o like nesse vídeo. Vamos com tudo, vamos pra cima, porque isso aqui é Vasco da Gama. Saudações vascaínas.